Alô amigos, bem-vindos ao Washington Fora de Horas, o programa de atualidade aqui na Voz da América. Ainda continuamos a trabalhar em casa, mas brevemente voltaremos. Um dia voltaremos aos nossos estúdios para trazer as notícias daqui dos Estados Unidos, dos países africanos de língua portuguesa e de outras partes do mundo. Hoje, por isso, em termos de títulos, nos próximos 30 minutos, iremos a Angola para falar do líder tradicional da Lunda Norte que vai a julgamento. Estudo do Centro de Integridade Pública em Moçambique revela que a insurgência triplicou os gás da defesa e segurança naquele país. Covid-19, terceira vaga inquieta especialistas de saúde guinenses. O Sudão vai entregar Omar al-Bashir ao Tribunal Penal Internacional e funcionários públicos quenianos que não vacinarem serão punidos. Eu sou o Amancio Miguel, estarei na sua companhia nos próximos 30 minutos. Hoje é o dia de aniversário da famosa atriz americana que foi vencedora de um Oscar, Globo de Ouro e Emmy, Viola Davis, natural da Carolina do Sul. Ela nasceu em 1965, é uma das mulheres mais admiradas do cinema, televisão e teatro aqui dos Estados Unidos. A história também registra que hoje, 11 de agosto de 2021, é o dia do nascimento do hip hop, que nasceu numa festa no Bronx. São muitas histórias em torno do hip hop, mas vamos para já, antes de passar as notícias, dizer que Moçambique chora hoje a morte da atriz Ermelinda Simela. Vamos começar o nosso espaço de notícias em Angola. Um tribunal da Lunda Norte marcou o julgamento do líder tradicional Mwakapenda Kamulemba, preso há cerca de 6 meses, para a próxima sexta-feira, que é o dia 13. Em solidariedade, as autoridades tradicionais dos vários cantos do reino Chokwe estão a caminhar a pé para o Dundo, onde esperam acompanhar o referido julgamento, segundo disse o soberano da Lunda, Mwamdunda Ngoshi. E ele disse assim: se nós vamos todos para lá, eu já estou a caminho para o Dundo. Palavras do soberano da Lunda Sul, Ndumba Ngoshi. Mwakapenda foi preso em janeiro deste ano, quando dos distúrbios no Cafunfo, nos quais um número indeterminado de pessoas perdeu a vida em confrontos com a polícia. As autoridades acusaram os manifestantes de terem atacado uma esquadra da polícia, algo que os ativistas desmentem. Eles, por seu turno, acusam a polícia de ter morto de forma indiscriminada os manifestantes. Mwandumba Ngoshi questiona a separação do processo do presidente do movimento de protetorado da Lunda Chokwe, José Mateus José Kamchima, ao do Ancião Mwakapenda Kamulemba, e diz tratar-se de jogo político para fazer cansar os advogados. As autoridades têm repetidas vezes negado tal acusação. O advogado Salvador Freire, da Associação Mãos Livre, disse à Voz da América que tudo está a ser feito para que eles possam defender o ancião Mwakapenda Kamulemba. E, nas suas palavras, ele disse, e cito: estamos a pedir aos familiares do ancião para fazerem contribuições no sentido de garantir o bilhete de passagem e estadia do advogado na Lunda Norte, porque as Mãos Livres, a organização neste caso, também não tem dinheiro. Palavras do advogado Salvador Freire. Quanto ao julgamento do processo do presidente do movimento do protetorado Lunda Chokwe, José Mateus José Kamchima, Freire disse que ainda não tem data marcada, mas houve dilatação do prazo da prisão preventiva. Também de Angola, temos a indicação de que a Indiama pretende, uma empresa de diamantes, pretende até 2022, através dos subsetores, alcançar cerca de 13,8 milhões de quilates de diamantes e faturar 1,5 mil milhões de dólares. Os números foram apresentados na cidade do Dundo pelo presidente do Conselho de Administração da Indiama na Lunda Norte, Ganga Júnior, no encontro de balanço semestral de produção de diamantes do ano 2021, que juntou responsáveis do setor diamantífero. Nós, na emissão de rádio, teremos mais detalhes sobre estas duas notícias de Angola, com as quais marcamos o início deste nosso Washington Fora de Horas, o programa de atualidade e também antivisão
daquilo que vai para a nossa página da internet, www.voaportugues.com, e para, evidentemente, aquilo que vai às outras plataformas, como o Twitter, o Instagram e aqui mesmo no Facebook, no formato de notícias individuais, e também para a emissão de rádio. E a propósito da emissão de rádio, dizer que a emissão de rádio inicia em Angola às 18 horas, em Moçambique às 19 horas, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe tem o início às 17 horas, enquanto em Cabo Verde começa às 4h30 da tarde. Este nosso Washington Fora de Horas é o nosso interativo de todas as manhãs, horário aqui de Washington, com as notícias, e também temos aqui os nossos internautas que seguem este programa. Consigo ver aqui o Aunício da Silva, que é um jovem jornalista, que diz: boa tarde, Voz da América, ligado a partir de Nampula, norte de Moçambique, a chamada capital do norte de Moçambique. Aunício, que é editor de um jornal que é o Iquele. Aunício, como é que vai Nampula? Qual é que é a atualidade informativa aí dessa importante cidade ao nível de negócios em Moçambique? A Denise Alves diz boa tarde, voa, manda cumprimento a equipa, diz cumprimentos de Maputo, enquanto o Santo José Kakenga Sander diz boa tarde, a Voz da América, e está em Angola. Vamos voltar às notícias, abrimos o espaço com notícias de Angola e agora vamos às notícias de Moçambique. A guerra em Cabo Delgado custou entre 2017 e 2020 pelo menos 64 mil milhões de meticais, o equivalente a 1,1 mil milhões de dólares, diz um estudo do Centro de Integridade Pública, que é o CIP. O documento do CIP revela que no país os gastos dos setores de defesa, segurança e ordem pública triplicaram desde 2015, quando eram de 21 mil milhões de meticais. Leila Constantino, pesquisadora do Centro de Integridade Pública, disse que este aumento está relacionado com o conflito em Cabo Delgado. O estudo do CIP revela que persiste o dilema tradicional no que diz respeito à prestação de contas e confidencialidade no setor de defesa e segurança, podendo levar à contratação de dívidas para cobrir o orçamento da guerra. Para Natalie Hogg, da Transparência Internacional, uma instituição parceira do CIP, a justificativa relativa à confidencialidade propicia atos de corrupção no setor da defesa e segurança. Natalie Hogg disse que o pagamento de salários de militares e a contratação de serviços são as áreas mais complexas. E ela disse: temos evidência em vários países da África subsaariana em que estas duas áreas incentivam a corrupção, por exemplo, com o pagamento de salários dos chamados soldados fantasmas. Palavras de Natalie Hogg. O estudo do CIP chama atenção ao risco que há do governo recorrer aos fundos extra-orçamentais para suprir o déficit do orçamento previsto para o setor, segundo alerta o pesquisador também do CIP, Aldemiro Bande. O estudo dá conta que os gastos do governo com logística, equipamento e treino militar para o reforço da capacidade das forças de defesa e segurança em Cabo Delgado são necessários de modo a enfrentar melhor os insurgentes, mas sublinha que é importante que tais gastos sejam sujeitos ao escrutínio público em geral e em particular da Assembleia da República, além dos órgãos de controlo interno. Por outro lado, este estudo diz que a má aplicação destes processos pode mesmo enfraquecer as Forças Armadas. Aliás, a nossa emissão de rádio teremos uma peça da qual irei falar adiante, que fala desta questão das Forças Armadas de Moçambique, com algumas vozes já a afirmar que não são suficientemente equipadas, não têm as melhores condições, daí o país tenha pedido o apoio de outros da SADC, que é a Comunidade de Estados da África Austral, e também do Ruanda, que não sendo membro é amigo de Moçambique e foi lá e já, segundo as autoridades pelo menos, já está a começar a produzir resultados numa intervenção que foi bastante questionada. Continuamos com notícias de Maputo. Chega-nos uma que diz que 11 agentes do Serviço de Investigação Criminal, que é o CERNIC, foram esta semana expulsos da corporação devido ao seu envolvimento em várias situações de crime, que inclui a participação em raptos na cidade e província de Maputo. Este anúncio foi feito hoje naquela cidade pelo porta-voz do CERNIC, Leonardo Simbini,
em conferência de imprensa. Segundo o Simbina, a expulsão surge no quadro da purificação das fileiras em curso, que visa limpar a corporação de agentes que se envolvem com o crime, descredibilizando a instituição. A expulsão surge 2 dias depois de uma tentativa de rapto ao empresário na cidade de Maputo, que, segundo informações de fontes não oficiais, contou com o envolvimento de agentes da polícia e do Cernic. Simbini não confirma a informação, mas diz que é uma das linhas de investigação que está a ser levada em conta. O governo, através do porta-voz do Conselho de Ministros, Filimão Soares, expressou na terça-feira preocupação com os sinais de recrudescimento de ondas de rapto e apelou às autoridades policiais para fazerem de tudo para trazer mais segurança e tranquilidade do país. E para falar desta situação da tentativa de rapto que aconteceu ali no bairro central em Maputo, o empresário que é de Climane, segundo notícias, quase ia ser raptado, mas a sua esposa foi bastante valente e salvou o marido, tendo afirmado na ocasião, também segundo relatos, que se vocês querem levar a ele, levem a mim também. E os suspeitos, os indivíduos que iam raptar o empresário, colocaram-se em fuga e a polícia diz que investiga, havendo sinais de envolvimento de elementos ligados à corporação policial. Continuamos com mais notícias de Moçambique. Tal como havia dito, especialistas deste país defendem ser necessário que haja todo um esforço para que as forças de defesa e segurança tenham prontidão suficiente para apoio à sensação do apoio internacional na luta contra o terrorismo, isto em Cabo Delgado, sejam capazes de manter e consolidar as posições que estão a ser recuperadas. Nas várias opiniões que o Ramos Miguel ouviu em Maputo, o jurista e conhecido comunicador moçambicano Tomás Vieira Mário disse que não restam dúvidas que manter e consolidar não só cima da praia, mas todas as outras áreas de onde serão expulsos os terroristas é um grande desafio para o exército moçambicano. O sociólogo e jornalista Moisés Mabunda, por seu turno, diz serem vários os exemplos de situações em que, após a retirada das forças externas, os grupos inimigos do Estado voltaram a ocupar posições muito importantes. Esta é uma notícia que será destacada na nossa emissão de rádio e também na página da internet. Para seguir tudo isto, fique ligado ao www.voaportugues.com e também as nossas plataformas digitais. Estamos aqui no Facebook, estamos no YouTube, estamos no Twitter, estamos no Instagram, estamos em todo lado, trazendo a informação. Neste Washington Fora de Horas ainda iremos falar dentro de minutos de uma situação que inquieta especialistas de saúde na Guiné-Bissau. É a situação da Covid-19 e especialistas que criticam o que chamam de contrariedades na intervenção do governo, que por um lado coloca medidas, mas ao que parece tem dificuldades de fazer valer essas medidas, autorizando, por exemplo, eventos públicos que representam um risco para a Covid. Vamos voltar brevemente ao contacto dos nossos amigos. Temos aqui o Júlio Muirombo, que diz boa tarde, ilustres. Ele segue este nosso Washington Fora de Horas a partir de onde? Da Bélgica. Muito obrigado, Júlio. Como é que está a vida aí, daqueles que são imigrantes? Como é que é o dia a dia? Como é que é, por exemplo, a questão da Covid? Pode partilhar mais. José Carlos Duarte diz que o regedor Capenda Camulemba esteve em todos os julgamentos de Rafael Marques como testemunha de defesa. Vamos ver se vai ter solidariedade do mesmo. Isto em relação à primeira notícia que passamos, que dá conta que Capenda Camulemba vai ser julgado num processo que tem a ver com os acontecimentos de Canfunfo. De Moçambique temos o Manel de Araújo, que manda um abraço. O Manel de Araújo é um daqueles super
superfãs da VOA, e também tem a categoria que é distribuidor de conteúdo. Não basta apenas ele ouvir as notícias, mas também faz questão de partilhar com os outros. Algo que encorajamos aos outros que façam o mesmo. Manuel Araújo, eu, edil da cidade moçambicana de Climane, no centro, de onde nos escreve, depois de muito silêncio, e tenho que enfatizar isto, o nosso amigo Momad Iqbal Daoud diz: alô, voa Moçambique. Um grande abraço, Momad. Nós voltamos dentro de momentos ao contacto com os nossos amigos aqui no Washington. Fora de horas, vamos continuar com mais notícias e vamos ao Brasil. Isto porquê? Porque o presidente Jair Bolsonaro sofreu na noite de ontem uma grande derrota no Congresso, uma vez que os legisladores não adotaram sua proposta de exigir votos impressos em papel em vez de urnas eletrónicas. Jair Bolsonaro insistiu na necessidade de votos impressos para, segundo disse, evitar fraudes, mas sem fornecer qualquer prova de que o sistema de votação eletrónica no Brasil é propenso a fraudes. Os seus aliados precisavam de 308 votos para aprovar a proposta de alteração constitucional, mas obtiveram apenas 229. As autoridades eleitorais e mesmo muitos dos aliados políticos de Jair Bolsonaro opuseram-se à proposta de votos em papel, afirmando que o seu objetivo era atacar um problema inexistente. Jair Bolsonaro, que também já disse que o processo eleitoral no qual se sagrou vencedor não foi bem feito. Vamos voltar à África, Guiné-Bissau. O aumento de casos da Covid-19 neste país da África Ocidental acentua preocupações da população e especialistas que criticam o comportamento das autoridades. Nas últimas 2 semanas foram revelados 289 novos casos, incluindo os da variante Delta. O médico Edwis Martins considera que tem havido também algum relaxamento no que tange ao cumprimento das medidas de prevenção por parte das autoridades sanitárias e políticas. Martins diz que esses, e cito, são os primeiros a ignorar os decretos e as medidas que eles mesmos impõem, e a população também foi dançando essa música. E hoje temos o desafio enorme que é de fazer a população voltar a acreditar na existência da doença. Palavras do médico Edwin Martins da Guiné-Bissau, que continua afirmando que continuamos a ter concertos, inclusive de artistas estrangeiros, e ele diz que estes exemplos não ajudam e que as pessoas que vão a tais concertos sequer são pedidos de teste negativo da Covid-19, muito menos apresentar cartões da vacina. Além disso, diz a socióloga também guinense, Khadija Mané, cito, permitimos que tudo esteja a acontecer, nomeadamente as cerimónias culturais, o toca-chur e os fanados. Mané, do Grupo de Comunicação Afeto ao Alto Comissariado de Luta contra a Covid-19, realça, e cito, que estamos a permitir e autorizar que haja um concerto e comícios políticos e depois estamos a decretar o estado de calamidade. Situação na Guiné-Bissau, preocupação com a Covid-19, incluindo os casos de contaminação pela variante Delta, uma variante que foi vista pela primeira vez na Índia e que os cientistas dizem que é das mais letais. Continuamos com mais notícias neste nosso Washington Fora de Horas e agora vamos já ao Sudão. O país vai entregar ao Tribunal Penal Internacional Omar al-Bashir, juntamente com outros funcionários procurados pelo conflito do Darfur, anunciou esta quarta-feira a ministra de Negócios Estrangeiros Mariam al-Mahdi. Bashir, que governou o Sudão com punho de ferro durante 3 décadas antes de ser deposto em 2019, enfrenta acusações de genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Darfur. Na Argélia, pelo menos 65 pessoas, 28 das quais soldados destacados como bombeiros e 37 civis, foram mortas enquanto continuavam a lavrar pelo segundo dia consecutivo vários fogos, noticiou a televisão estatal. A maioria dos incêndios ocorre a leste da capital, que é Argel. Teremos também adiante notícias da África do Sul, que tem a ver com a corrupção, e também notícias da Etiópia. Mas vamos brevemente, novamente, ao contacto dos nossos amigos internautas nesse espaço que pretendemos que seja interativo. Falamos com o José Duarte
de Angola, o Manel de Araújo de Climane, Mamad Iqbal também Daoud de Climane. E agora vamos ao encontro do Nelo David Jange, que diz simplesmente viva. O Ciso Machava diz boa tarde, Washington, fora de horas. Diz que a respiração saudável é uma ostentação mundial dos dias atuais, caracterizadas por incerteza trazida pela pandemia da Covid-19. E diz que, enfim, grato por nos manter informados. Muito obrigado, Machava. De facto, todos os cuidados neste momento são poucos. O mundo debate com uma pandemia que preocupa cientistas e todos devemos, de facto, ajudar cumprindo as medidas de prevenção, porque o trabalho deles, de facto, só vai ter sucesso se nós continuarmos a cumprir com as advertências que eles lançam. O Sousa Albano diz: matem estes terroristas. Um abraço de Angola para todos, queridos irmãos de Moçambique. O José Matemático diz que está em Moçambique e manda abraços. José Neto Neto está em Luanda, está ligado a seguir este Washington fora de horas. E o Pedro Gonga, também em Angola, diz que aprecia sempre a Voz da América. Muito obrigado. Vamos voltar às notícias para ver se temos mais apreciadores como o nosso amigo Pedro Gonga. As notícias, começamos o próximo bloco na África do Sul. Isto porquê? Porque o presidente deste país, Cyril Ramaphosa, retomou hoje, quarta-feira, o seu testemunho perante um inquérito judicial sobre corrupção, um mês depois do seu antecessor ter sido preso por ignorar os mesmos investigadores. O seu antecessor é Jacob Zuma. É a segunda vez que Ramaphosa comparece perante o PNL, que tem vindo a investigar a alegada pilhagem massiva de cofres estatais durante o mandato do ex-presidente Jacob Zuma entre 2009 e 2018. Zuma cumpre pena de prisão de 15 meses desde o mês passado por desrespeito ao tribunal, depois de ter se recusado a comparecer perante a comissão que tem vindo a ouvir provas há 3 anos. Ramaphosa responde tanto na qualidade de ex-presidente adjunto de Zuma como na atual de chefe de Estado. Este inquérito é resultado de uma investigação realizada em 2016 pela Provedora da Justiça do país, que encontrou provas de que Zuma permitiu que os Guptas, uma família indiana rica de empresários, portanto imigrantes, que ganhou contratos lucrativos com empresas estatais, exercessem uma influência indevida sobre o governo. Ramaphosa, que serviu como vice-presidente de Jacob Zuma durante 4 anos, a partir de 2014, antes de suceder em fevereiro de 2018, chegou ao poder prometendo lutar contra a corrupção. Durante a sua primeira comparência perante a comissão em abril, Ramaphosa admitiu que a corrupção se tinha instalado no seio do partido governante, o Congresso Nacional Africano, o ANC, que governa desde o fim do apartheid de 1994. O inquérito de corrupção fará recomendações aos procuradores quando terminar no final de setembro. E continuando, temos a prometida notícia da Etiópia. As tropas do país e da Eritreia violaram centenas de mulheres e raparigas durante a guerra do Tigray, sujeitando algumas à escravidão sexual e à mutilação, diz a Amnistia Internacional no relatório divulgado esta quarta-feira. Extraído de entrevistas com 63 sobreviventes, o relatório lança nova luz sobre um flagelo que já está a ser investigado por responsáveis etíopes, com pelo menos 3 soldados condenados e outros 25 acusados. Algumas sobreviventes disseram ter sido violadas em grupo, enquanto mantidas em cativeiro durante semanas a fio. Outras descreveram terem sido violadas em frente dos seus familiares. Os alegados perpetradores de violência, incluindo soldados do governo, tropas da vizinha Eritreia, que têm apoiado Abiy Ahmed, o primeiro-ministro, assim como forças de segurança e combatentes de milícias da região de Amhara, na Etiópia, disse a Amnistia. Em fevereiro, a ministra da Mulher etíope, Filisan Abdullahi Ahmed, disse que a violação tinha tido lugar, sem dúvida, em Tigray. Um grupo de trabalho que ela criou enviou, desde então, um relatório ao gabinete do Procurador-Geral. Na terça-feira, Filson disse à agência France Press que cabia aos agentes da lei determinar a dimensão do problema e quem era responsável.
Os funcionários públicos quenianos que até finais de agosto não se vacinarem contra a Covid-19 terão de arriscar uma ação disciplinar, de acordo com o documento governamental tornado público esta semana. O Parlamento do país deve considerar uma moção para proibir pessoas não vacinadas ou sem certificados de Covid negativos de certos espaços públicos e privados. O Quênia está a assistir a um surto de casos de coronavírus, mas o lançamento da vacina continua lento, com menos de 3% dos 47 milhões de habitantes a serem vacinados. Ressalvo-se que aqui é um cenário de quase todo o continente africano, a exceção aqui devendo na África subsaariana ser a África do Sul. Joseph Quinhua, chefe dos serviços públicos, disse que tinha havido uma baixa utilização de vacinas entre os funcionários públicos, particularmente no setor de segurança, professores e trabalhadores da função pública designados como trabalhadores essenciais pelo governo. Aqueles que não tiverem tido uma primeira dose até 23 de agosto serão tratados como casos de disciplina e serão tomadas medidas adequadas contra eles, disse Quinua, sem se avançar sobre quais poderão ser as sanções. O país pretende ter inoculados pelo menos 26 milhões de pessoas até o final do próximo ano. Os deputados deverão também debater na quinta-feira, que é amanhã, uma moção para negar às pessoas o acesso a espaços privados e públicos se não estiverem totalmente vacinadas ou não possuírem um certificado negativo da Covid-19. Neste país da África Oriental, o Quênia, continua em vigor um recolher obrigatório noturno e estão proibidas concentrações públicas. No total, o Quênia registrou mais de 213 mil infecções por coronavírus, 4.211 óbitos e, recentemente, o número de casos diários ultrapassa frequentemente os 1.000. Washington, D.C., de facto, em Virgínia, a fazer o Washington fora de horas. Vamos agora a mais um contacto com os nossos amigos aqui no Facebook. Já tínhamos o comentário do José Neto, que está em Luanda, o jovem matemático, que eu disse José é jovem matemático, o Pedro Gonga em Luanda, o Tito Scumbi está ligado em Moçambique, Maputo, e também o Babagal Baldé, que diz forte abraço, está na Guiné-Bissau, concretamente na região de Gabu. Muito obrigado por continuar a seguir a Voz da América. Vamos agora, quando faltam 3 minutos para o final do nosso encontro, ver aquilo que é trending, aquilo que está, digamos assim, a ser destacado na internet neste 11 de agosto de 2021. Hoje é o dia de aniversário da atriz graduada com Oscar, Globo de Ouro e Emmy. Viola Davis é americana, natural da Carolina do Sul. Nasceu em 1965. Viola Davis é uma das mulheres mais admiradas do cinema, televisão e teatro dos Estados Unidos. Quer saber mais sobre entretenimento? Basta clicar na página da Voz da América, a rubrica dedicada à Passadeira Vermelha, mas também tem o espaço dedicado a artes e entretenimento, onde também pode obter notícias do entretenimento. À sexta-feira, aqui na Voz da América, no Facebook, no YouTube, na emissão de rádio e também na página da internet, temos o programa Angola Saúde em Foco. E esta semana vamos falar de fobias com a doutora Nádia Camati. Que medos é que tem? Que impacto esses medos podem ter na sua saúde? Ansiedade, pânico, depressão, angústia, entre outros. A conversa será em volta de fobias. Cada um de nós tem uma certa fobia. Eu, por exemplo, não consigo olhar para qualquer que seja serpente, seja na televisão, seja ao vivo, seja no jardim zoológico. Já tenho problemas com jardins zoológicos, mas este é o meu problema com os bichos rastejantes, em particular a serpente. Espero colocar também a minha questão à doutora Nádia Camati e espero obter uma resposta. Esta semana, no Angola Saúde em Foco, falaremos de fobias com a doutora Nádia Camati. Que medos é que tem? Que impacto esses medos podem ter na sua saúde? Ansiedade, pânico, depressão, angústia,
entre outros. Para participar no Angola Saúde em Foco, envie as suas questões para o WhatsApp da Voz da América, que é o +1 202 251 9466. Angola Saúde em Foco. E na nossa página, a www.voaportuguês, o conteúdo que está a chamar mais atenção é: tomada de Mocima da Praia é estratégica, mas há o risco de guerrilha, dizem analistas. E no detalhe, a notícia diz que a tomada do controle da vila de Mocima da Praia em Cabo Delgado pela Força Conjunta Moçambique-Ruanda tem um valor estratégico muito importante por causa do porto e do aeroporto, mas não se deve enveredar por nenhum triunfalismo, porque os jihadistas poderão optar por táticas de guerrilha que são mais difíceis de enfrentar. Quer ler mais? www.voaportugues.com. E se não pretende ler, pretende apenas ouvir, basta clicar no nosso espaço de áudio e vai ouvir esses sons, essa reportagem que a Voz da América traz. Em termos daquilo que é trending, do que está a bater no Facebook, o post mais popular que vimos nesta manhã aqui nos Estados Unidos tem a ver, e sem surpresas, pertence à equipa francesa de futebol, o Paris Saint-Germain, que anunciou oficialmente o contrato com a estrela argentina Lionel Messi. O Paris Saint-Germain tem o prazer de anunciar a assinatura de Leo Messi com um contrato de 2 anos com opção de um terceiro, escreveu a equipa. O post rendeu 1,2 milhões de reações e quase 60 mil comentários. Estamos a falar de Lionel Messi, um dos grandes da bola. Desporto, sempre na Voz da América, na nossa emissão de rádio e também com uma rubrica de João Santa Rita, que é por subscrição, que é os bastidores do desporto. No Instagram, o post mais popular pertence à empresária e socialite Kylie Jenner, uma das irmãs mais novas de Kim Kardashian. Jenner fez ontem 24 anos e as suas fotos nesta rede social estão a fazer muito sucesso. E sabe o quê? Mais do que Messi no Paris Saint-Germain. Kylie Jenner conquistou mais de 10 milhões de gostos e mais de 67 mil comentários. Isto tem a sua lógica também, é americana, e aqui nos Estados Unidos o futebol de 11 ainda não é a coisa que mais bate. Aliás, o futebol de 11 feminino tem mais rendimento em termos de popularidade do que o masculino. Bom, sobre o desporto, o João sabe mais. Ontem perguntámos nas nossas redes sociais a Primavera Árabe, aliás, esta é a pergunta que colocamos hoje. Perguntamos nas nossas redes sociais a sua opinião. A Primavera Árabe foi há 11 anos com a Tunísia como primeiro palco da Revolução. Depois seguiram-se o Egito, Líbia, Marrocos, Argélia, cuja instabilidade, de forma geral, tem sido contínua. A pergunta que colocamos é: o que falhou nessa revolução? Que lições os países deviam ter aprendido com a Primavera Árabe? Dê-nos a sua opinião. Hoje também, quando começamos o programa, havíamos dito que é o aniversário do hip hop, que segundo o site History, nasceu a 11 de agosto de 1973, numa festa de aniversário, num apartamento em Bronx, em Nova York. É tido como o local de nascimento do hip hop, essa forma, uma expressão cultural que envolve o rap, envolve também o grafite, envolve a moda. Foi a 11 de agosto de 1973 e o site History diz que foi no Bronx, concretamente no endereço 1520 da Sedgwick Avenue, na Avenida Sedgwick, que nasceu o hip hop. Foi numa festa de Clive Campbell, mais conhecido como DJ Kool Herc, que é tido como o pai fundador do hip hop. É um DJ nascido em Kingston, na Jamaica, mas que se fez grande estrela em Nova York, no Bronx. Falamos do hip hop, marcando também o ponto final do nosso Washington Fora de Horas, sem antes mandar um abraço ao Babagal Baldé, da Guiné-Bissau, Checa Del Mito,
Demeleto, que diz que está ligado, o André Marov, que também está ligado a partir de Maputo, o Alex Adolfo, ligado de Moçambique, diz que dá força aos funcionários quenianos, que Deus abençoe a eles, porque isso é vidas em jogo dos demónios do mundo. É o que ele afirma. O Afonso Dom manda saudações a todos e faz questão de repetir para que as saudações mesmo de facto cheguem. Amigos, foi assim mais um Washington Fora de Horas aqui na Voz da América. Eu voltarei amanhã para mais um Washington Fora de Horas, trazendo as notícias, a antevisão daquilo que é a nossa emissão de rádio, a página da internet, o Facebook, o Twitter, o Instagram e também o YouTube, as plataformas que usamos diariamente para trazer as notícias com destaque para a atualidade política internacional. Um grande abraço do Amanhã Miguel, até amanhã.